Vamos aqui começar essa linda entrevista. Já vamos começar com uma breve introdução sua. Eu sou artista plástica, trabalho na área da pintura já há alguns anos. Já tenho trabalhado várias temáticas, Japão, Frida Kahlo, paisagens. E sou uma pessoa multifacetada, gosto de fazer desenho, gosto de fazer artesanato. Basicamente é isso. Então vamos aqui fazer algumas perguntinhas, e perguntas que sempre se faz normalmente para artistas. A primeira pergunta é, há quanto tempo é que você iniciou na pintura? Olha, eu iniciei-me na pintura já há 34 anos, sensivelmente. Comecei por pintar em cerâmica, depois passei lentamente para outras técnicas, desenho em papel, pintura em papel, e depois passei para a pintura em tela. E qual foi a temática que você mais se apaixonou e por quê? Frida Kahlo, sem dúvida, Frida Kahlo. Frida Kahlo é aquela temática que digamos que me apaixonou mesmo, porque é uma figura muito icónica, a Frida Kahlo. Tem uma história de vida muito interessante, não só do ponto de vista artístico, como também do ponto de vista social, até político, se quisermos. E, portanto, há ali manancial para desenvolver trabalho e é uma investigação que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos. A exposição Frida Kahlo Entre a Luz e as Trevas, com o que ela tem a ver exatamente? Ela é sobre o quê? Olha, a exposição Frida Kahlo Entre a Luz e as Trevas tem a ver, para já, com novas investigações que eu fiz agora recentemente sobre o percurso dela. Isso porque eu considero que ela esteve bastante tempo nessa balança, digamos assim. De um lado estava a luz, do outro lado estavam as trevas. O que é que eram as trevas? Ela teve um acidente, sofreu um acidente e ficou imobilizada e em coma durante uma série de tempo. Esse meio tempo foi um período de trevas para ela, digamos assim. O período de luz é um período em que ela floresce como artista plástica, é o período em que ela está casada com o Diego Rivera e em que ela tem a oportunidade de fazer algumas exposições fora do país e pronto, talvez um período de menos sofrimento físico que contrasta muito com o outro. O período em que ela esteve, portanto, nas trevas, digamos assim, na escuridão, é o período em que ela está quase em coma, está num estado de semiconsciência e tem alucinações, tem visões. E essas visões é que eu representei agora recentemente através dos desenhos. E, obviamente, como podemos perceber em várias obras, são obras que se passam em vários períodos temporais. Tem alguma razão por isso? Tem, porque de vez em quando, quer dizer, eu investigo um tema, mas depois também não consigo estar largos meses à volta daquele tema. Tenho necessidade também de mudança, de evoluir. E então procuro outros temas e outras investigações e depois posso até retomar os temas anteriores, como foi o caso. Nessa exposição temos 3 instalações. Você quer falar um pouquinho sobre elas? Sim. Olha, as 3 instalações, uma delas, e a mais importante, é o Altar dos Mortos mexicano. O Altar dos Mortos mexicano é uma coisa que no México se faz na altura do 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, e que tem a ver com a crença de que os mortos poderão voltar à Terra, têm permissão divina para voltar à Terra naquele dia, e são atraídos para a Terra através das ofrendas que estão no altar. Portanto, que são as flores, que são os géneros alimentícios, as fotografias, coisas que eventualmente tenham pertencido ao defunto, etc. E isso é uma celebração, sendo uma coisa que evoca a morte, celebra ao mesmo tempo a vida. As outras instalações a que te referes, eu criei um texto e à volta desse texto criei a instalação. Que eu pensei que se alguém, neste caso seria a Frida Kahlo, mas alguém tivesse a possibilidade de voltar depois da sua morte e ver o que é que as pessoas que estão vivas fazem com as suas coisas, portanto foi à volta disso, do texto que eu escrevi, é como se a Frida Kahlo voltasse à Terra, à Casa Azul, e pudesse ser espectadora da sua própria vida. Ela ver, porque a casa agora está transformada no Museu Frida Kahlo, e imagina, por exemplo, as pessoas a entrar, a sair, a verem as roupas, a verem os quadros. Portanto, essa é outra das instalações. A outra, e a mais simples, é, portanto, à volta de uma imagem que aparece muito no filme da Frida Kahlo, e que é uma corda de roupa, e ela está, portanto, na pintura está de costas a estender a roupa e eu depois prolonguei a corda e criei mesmo um estendal verdadeiro, porque essa imagem aparece
no filme, ela aparece a estender roupa num terraço, salvo erro, e eu achei piada a isso e recriei essa cena. E temos aqui uma dúvida muito interessante. Sempre que você faz uma exposição, vemos peças de artesanato. E por quê? Existe alguma razão específica? Existe. Todo o artista tem que ter também uma vertente comercial. É assim, quando se faz um quadro muito grande, por muito apelativo que seja, muitas vezes as pessoas não têm poder aquisitivo, não podem comprar. O artesanato é a recordação que se pode levar da exposição. Um miminho, digamos, algo que tenha a ver com a exposição, mas que seja financeiramente, as pessoas possam atingir, possam comprar, adquirir. A obra de arte já é por muito pouco especulativos que queiramos ser, acaba sempre por ser uma coisa que às vezes se torna inatingível. Por exemplo, tu podes ter uma obra de arte de 1,60 m, ou como eu tenho na exposição, e aquela obra de arte não pode custar muito pouco, porque há ali muito investimento pessoal. A peça de artesanato é uma coisa mais acessível e digamos que seja um prolongamento do que lá está, mas que seja mais acessível ao público. Qual a importância que você dá ao desenho na obra de um artista? O desenho na obra de um artista é básico. Mesmo, eu estou a dizer isto, mas eu tenho consciência de que há artistas que dominam muito pouco o desenho. Eu, por exemplo, sei que o Manuel Cargaleiro desenha muito pouco e, no entanto, é um artista maior. É um artista conceituado, está cotado, muito bem cotado em todo o mundo e não deixa de não ser um artista que desenha se calhar pouco. Eu até, salvo erro, já o ouvi dizer qualquer coisa acerca disto. Mas eu acho que na base de tudo, até mesmo do abstracionismo, está o desenho. Porque tu mesmo para criares uma obra abstrata tens que ter uma base, um suporte de desenho para poderes depurar os elementos e abstracizá-los de alguma forma. Portanto, o desenho está na base de tudo. O artista dominar o desenho é portanto, importantíssimo do meu ponto de vista. Vamos aqui voltar um pouco no tempo, voltar um pouco atrás. Se você pudesse agora iniciar a sua carreira, você faria os mesmos passos ou você faria algo de modo diferente? Eu não sei muito bem responder a essa questão pelo seguinte, porque nós percorremos o percurso, passa a expressão, percorremos o caminho que temos que percorrer, não é? Aquele foi o caminho que eu percorri naquele contexto, naquela época. Agora, se eu fosse repetir, provavelmente teria que me adaptar aos dias de hoje, porque os contextos são diferentes. Por exemplo, agora dá-se muito ênfase à arte contemporânea na altura que eu comecei. Não estava tão em moda, digamos assim. Tu agora vais a um museu e vês coisas aparentemente disparatadas. Uma fita que atravessa a sala e um feixe de luz e é uma peça. Uma obra de instalação que à partida não é perceptível e compreensível. Na altura que eu comecei as coisas ainda estavam muito presas a um certo academismo. Portanto, seria certamente diferente e eu não sei se seria a mesma pessoa que sou hoje. Eu sou um bocadinho conservadora do ponto de vista técnico, digamos assim. Eu consigo perceber porque é que as pessoas antigamente chumbavam nas belas artes, no desenho, no nu artístico, chumbavam ali, porque aquilo é a base de tudo. Ou sabes fazer aquilo ou não sabes. E se não sabes, depois dificilmente poderás fazer outras coisas. Portanto, é um bocadinho difícil dizer se faria o mesmo percurso ou não. Mas, provavelmente teria que me adaptar a novas realidades ou não. Não sei. E você está satisfeita com os objetivos que você alcançou até agora? Sim, estou satisfeita. Foram lutas bastante árduas porque muitas vezes tu lutas com os materiais, lutas com o próprio conceito, porque tu queres pôr lá uma coisa, mas depois pode não te sair aquilo exatamente que estava no teu projeto. Deitas coisas fora para o lixo. Já me aconteceu, por exemplo, estar a pintar umas flores e aquilo era para um biombo e tinham que ter determinada escala e eu depois começar a olhar e estava a pintar coisas muito pequeninas que não tinham nada a ver com a escala das outras e deitar aquilo fora. Isso faz parte. Deitares fora, destruires, fazer esboços que rasgas, fazeres, inclusivamente até estragares telas e pôs no lixo ou reciclares ou fazeres o que quer que seja para mudar aquilo. Isso faz parte. Bom, com base em tudo isso, com base em todos os seus objetivos alcançados até agora, até onde é que você gostaria de ir na sua carreira? Olha, eu gostaria de não morrer sem ter um reconhecimento público.
no meu trabalho, porque como neste momento a arte está demasiado fechada e as pessoas gostam de um tipo de arte porque a galeria quer que aquele tipo de arte é que vingue, e muitas vezes as pessoas não têm a possibilidade de projetar o seu trabalho, não porque ele não tenha valor, mas porque não lhe é dado essa oportunidade. Por exemplo, eu sei que a Frida Kahlo, por exemplo, fez meia dúzia de exposições. Isto é paradoxal. Talvez mesmo houvesse uma razão maior para isso, porque o marido era um nome grande já na pintura mural e ele, apesar de ter tentado projetá-la, não conseguiu projetá-la o suficiente. Mas hoje em dia nós vamos ver se fôssemos adquirir um quadro da Frida Kahlo, aquilo custava uma fortuna. Como hoje há especulação em relação aos quadros do Van Gogh, que são vendidos por um balúrdio, eu acho que isso que é desumano, do ponto de vista do artista. Quase todos os artistas em vida passaram as passinhas. Temos um Renoir que chegou a queimar telas para fazer fogueiras para se aquecer porque não tinha dinheiro para comprar a lenha. Isto é ridículo. Hoje em dia vendem-se coisas do Renoir por valores ou nem se vendem. Já está num estágio tal que se calhar nem estão nos circuitos comerciais. E eu acho que isso é desumano do ponto de vista da pessoa que produz. O que é que me interessa a mim? Que as pessoas daqui a amanhã e que eu desapareça. Ela pintou coisas sobre a Frida Kahlo lindíssimas. Não me interessa. Interessava-me o reconhecimento, portanto, esse era o meu objetivo maior. E, recentemente, você fez uma exposição sobre o Fernão Mendes Pinto. Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, a exposição do Fernão Mendes Pinto veio na sequência de um pequeno livro que eu escrevi que se chama Os Sonhos de Fernão e que esse livro é para os mais jovens, não é... Bem, é para quem quiser ler, mas é para os mais jovens, basicamente. É um estímulo à leitura da peregrinação. E o que eu tentei fazer ali foi projetar o lado humano da figura histórica do Fernão Mendes Pinto. Pôr de lado a questão do endeusamento que damos a estas figuras e criar e mostrar um lado humano, um Fernão que tem família, que tem dúvidas, que tem medos, que tem filhos, que tem mulher, que vive numa casa como as outras pessoas, não só aquele homem que foi escravo, que foi pirata, ele foi tudo isso. É muito interessante essa dualidade e essa profusão de coisas em que ele teve intervenção, mas também é importante percebermos que há ali um ser humano por trás daquilo e que provavelmente teve dúvidas em escrever a peregrinação. Foi isso que eu tentei mostrar através dos sonhos de Fernão, porque todos nós temos sonhos, o Fernão certamente também os teria, e através das pinturas e dos desenhos que fiz, tentei retratar esses mesmos sonhos. Elsa, muito obrigado. Ora, essa foi um prazer. Obrigado.